Olá, bom dia! Começando mais um 3 em Pauta. Nessa sexta-feira, chegou o final de semana, sexta-feira, 19 de fevereiro. Hoje é o dia D, é o dia, como diz o Ted e o Anderson, dia D, que é o dia do sorteio da pizza da Solo Viagem. Então, você que participou durante a semana e que participar hoje também, vai o nominho e vai pra cá, ó, já tá até aqui, ó, os nomes pra a gente fazer o sorteio. Programa de hoje, Ted e eu, Anderson, está num compromisso profissional. Ted, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Ômega, né? Mais um 3 em Pauta. Aliás, você fala o dia D, não é dia D, dia P, por favor, né? Dia D dá problema. Você já viu que essa expressão virou problema, né? Então é melhor dia Tudo P, que tá é P de virando pizza. problema, né? É, então ó, tá aqui, ó. Tô até sacudindo um pouquinho aqui pra dizer que a gente não misturou um pouco. Tá aqui, ó. A gente vai sortear no finzinho do programa. As pessoas que forem participando durante o programa de hoje também entram no sorteio, né? A gente abre o potinho aqui e coloca. Tudo certo. E vamos falar muito de imóveis hoje, né? Hoje de imóveis, é verdade. Imóveis, aluguéis, compra, venda, enfim, tudo que envolve o mercado imobiliário. Mas antes a gente tem aquele famoso bloco de notícias. Eu ia apresentar o nosso convidado Apresente, depois, e a gente por favor. Notícia, né? A gente vai falar de imóveis, então a gente apresenta o ele tem primeiro uma voz de convidado. locutor, vamos mostrar a voz dele aqui, tá certo. Que aí dá tempo de, no final, quem quiser, né, contratar, liga pra gente aqui. Já aproveita, a gente é empresário. Viu? É verdade, fechamos o contrato agora. Hoje nosso convidado aqui é o diretor do Sindicato Regional de Santos, Sindicato de Habitação, ele é diretor regional do Sindicato de Habitação aqui de Santos, Carlos Meschini, família Meschini, que eu tenho um carinho imenso, que eu posso dizer que é a minha segunda família, porque eu convivi com a família Meschini e Meschini Simões aqui, acho que desde que eu me conheço por gente. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, Cris, da família. Bom dia, Ted, bom dia a todos aí, espero fazer um programa legal, tirar dúvida de todo mundo. E o Secov, que é o Sindicato de Habitação, que a gente costuma falar, está aqui, está sempre à disposição de todo mundo para poder tirar todas as dúvidas, informações, números, o que a gente puder ajudar aí. Aliás, já deu para sentir a voz, né? Já deu, né? A voz de trovão. A voz. Aliás, a dúvida que o pessoal certamente tira é o nome do sindicato, mas pra gente não ter dúvida, a gente reduz o nome do Sindicato da Habitação. Sindicato de compra e venda de imóveis, locação, comercial. É complicado. E administração de bens. É uma descrição, já é um texto. Então, vamos lá no Sindicato de Habitação, que é mais fácil. Mas bem mais fácil. Já pensou ter que atender o telefone? Sindicato de Habitação, de Locação, de não sei o que. A pessoa já desiste. Que ela vai já esquece, já nem pergunta mais. Bom, o papo tá bom, não esqueça. Já mande suas mensagens para concorrer ao sorteio e vamos ao giro de notícias com o Ted Sartori. Vamos ao giro de notícias. A primeira de hoje, Cris, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira, à noite de quinta-feira, durante a live que ele faz aí tradicionalmente toda semana, né, pelo menos uma vez por semana nas redes sociais, que o governo decidiu zerar os impostos federais que incidem sobre o gás que é feito de petróleo, né, o GLP, o gás de cozinha, né, mais conhecido, e o óleo diesel. A suspensão sobre o gás, segundo o presidente Jair Bolsonaro, será definitiva. Já a interrupção na cobrança federal sobre o diesel terá duração de 2 meses. E as medidas foram decididas em uma reunião do presidente com a equipe econômica, ocorrida durante a tarde, né, de quinta-feira, e passam a valer no próximo mês. Esse é o tipo de coisa que eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo, né? A verdade é essa. E uma notícia local, Cris, o ex-prefeito de São Vicente, né, o Pedro Gouveia, ele teve o apartamento invadido por criminosos na tarde de ontem. E ele passou alguns maus bocados, ele, a esposa, a filha estava com amigas também no apartamento, adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13 anos, e levaram alguns anéis, levaram a carteira do ex-prefeito. O caso foi registrado no primeiro DP e, pelo que o prefeito contou até em entrevista ao G1, parece que esse grupo, né, de criminosos esteve em outros apartamentos sob o pretexto de que iriam visitar para ver, enfim, aquela coisa de até justamente falando do nosso tema, né, sob o pretexto de repente ver para comprar Sim. ou para alugar, enfim, e segundo a esposa, né, do ex-prefeito, a Mariana, ela disse que o prefeito inclusive teve uma arma apontada aí para a cabeça, jogaram ele no chão, enfim, mas eu até falei com ele hoje pela manhã, ele disse que apesar do susto tá tudo bem. Ficou mais o susto, lógico, e a perda material, né?
Uma outra notícia local, Cris, as prefeituras de Praia Grande e Santos, inclusive a gente vai sobre saúde, e a gente vai inclusive ter áudios aqui do secretário de Saúde de Santos, o Adriano Catapreta, ele vai abordar esse assunto, dentre outros. E as prefeituras de Praia Grande e Santos vão propor aos demais municípios da região da Baixada Santista um trabalho com uma visão mais ampla e metropolitana, com o objetivo de melhorar a estrutura e o sistema de saúde da Baixada Santista. O tema foi debatido em reunião no Paço Municipal Praia Grandense na quinta-feira, na tarde de ontem. Participaram do encontro a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, que por sinal continuamos aguardando quando for possível que ela venha ao programa, participe por telefone. A agenda está meio complicada, mas a gente chega lá. Os secretários de saúde Praia Grandense, Kleber Nogueira, e o de Santos, Adriano Catapreta, e os vereadores que integram a Comissão de Saúde, Vera Benício, Rodrigo Penasso e Francisco de Araújo Lima Júnior, o Gugu Mil Grau, que era dono de uma página, inclusive, muito famosa, dessas páginas de Facebook que denunciam e tal, uma série de coisas, servem até de pauta muitas vezes para muita gente. Além de técnicos do setor da Cidade Santista. Vamos ver qual é a próxima aqui. Tem mais uma notícia aqui, pelo menos mais uma tem. Tem aqui. Que às vezes aquele cliquezinho famoso é que demora e acaba com a gente. Saudade do papel, né? Quando a gente tinha aquele papel, né? Sim, a gente lia tudo no papel. Era mais fácil, tecnologia bem mais, ajuda, mas a gente só virava o papel. Verdade. E ainda sobre saúde, né, Cris? A Secretaria de Educação de Santos, a gente falava na edição de ontem, se eu não me engano. Não. Ontem, né? Que a secretária participou. Foi de anteontem, perdão. Sobre os casos de Covid aí, que até levaram o fechamento de algumas escolas, né, municipais, de 3 escolas. E a Secretaria de Educação de Santos confirmou um caso de Covid-19 em uma unidade municipal de ensino. Trata-se da UME Dino Bueno, que até inclusive não estava naquelas 3 que a gente citou, né, recentemente, e se refere a um auxiliar de bibliotecário que não teve contato com alunos e testou positivo sem apresentar sintomas da doença, ou seja, assintomático. A servidora já está afastada das atividades por 10 dias, segundo orientações da Secretaria de Saúde de Santos. Além disso, a unidade tem mais 2 casos suspeitos, quer dizer, a coisa vai aumentando e é o pior, né? Assintomático, né? O que é sempre um problema. E fica aquela questão, né? Quem passou para quem levou? Será que foi precipitado a volta? Pois é. Carlos, você tem filho pequeno, né? Tenho um menino de 8, vai fazer 9 anos. E ele tá indo para a escola? O que você acha dessa retomada? Tá indo para a escola. A escola dele é uma escola que tem que estar tomando as eles falam que é medidas, né? Mas a gente nem sabe qual é essa medida, porque cada um tem uma medida. Mas a gente não tem caso nenhum lá. Realmente ele está indo numa boa e a gente acredita que não dá para segurar a criança em casa, Cris. É uma loucura. Ficar em casa, ele estava pegando hábitos de muito negócio de videogame, internet. Não queria mais sair, não queria mais ir na praia, não queria mais jogar bola, não queria mais fazer nada. Então, agora a gente está levando ele no futebol, com medida de segurança, com máscara, estamos levando para a escola e a vida está voltando um pouco não ao normal, né? Mas melhor do que ficar trancado dentro de casa. É difícil segurar a criança em casa, e também tem a questão dos pais. Os pais também precisam trabalhar, né? Sem dúvida. Então é uma questão difícil. É uma questão difícil. Não dá pra gente... Quem tem filho é que sabe. Não adianta a gente falar, julgar é fácil. Né? O governo não tinha nada que voltar à escola, o prefeito não tinha que voltar, a escola não tinha que passar. Não, mas e aí? E aqueles pais que precisam trabalhar, deixa de trabalhar e fica com o filho? É muito complicado. Vamos começar com as perguntas aí, Ted? Já, vamos começar com as perguntas, né, Carlos? Eu queria que você falasse um pouco, a gente vai falar muito sobre vários aspectos aí do setor imobiliário, mas eu queria que você falasse a respeito de como o setor imobiliário foi atingido, ou melhor, continua sendo atingido por essa pandemia. Afinal, o ano mudou, mas a pandemia não acabou, né? A pandemia continua. Como é que foi em termos... o senhor que tem uma imobiliária, diretor regional do Secov, diretamente ligado à área, como é que está sendo driblar, se é que é possível, essa baixa procura, às vezes a falta de serviço, porque você certamente deve ter fechado a imobiliária durante um período, você tem menos vendas, você tem menos pessoas na rua. Como é que foi administrar tudo isso? E percentualmente, você tem uma ideia dessa perda? Quanto foi? Se é que já deu para recuperar alguma coisa? É muito louco, mas é bem tudo isso que você falou junto, né? Uhum. Então, primeiramente, a gente vinha num crescimento do mercado, os imóveis estavam cada vez mais melhorando, porque é bom falar que a gente teve no mercado aqui, principalmente Santos, né?
uma baixa forte de 2014, 2015 até 2019. Por quê? Pré-sal, aquelas histórias, veio muita incorporadora de São Paulo. Eu costumo dizer isso porque é importante para o pessoal saber que houve um fator aqui, meio que um tsunami com terremoto, tudo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Primeiro veio essa história do pré-sal, todo mundo querendo investir aqui. Depois, o capital aberto que abriu lá na Bolsa no final do 2009, 2008, por aí, e 2010, 2011, todo mundo veio mais de 30 incorporadoras de São Paulo para Santos. Né? Então, começou aquela loucura, né? Empreendimento atrás de empreendimento, atrás de empreendimento, num bairro, por exemplo, no Marapé, que tinha ali, tem só num determinado local, ali na Bora Ribeiro, a Tecnisa lançou 1.280 unidades e do lado a Cirela lançou 900 unidades. O Aquaplay e o Bossa Nova, né? E o Bossa Nova, Aquaplay e o Agora tem o Way Orquidário. Então você tem ali, nós vamos falar de 2.000 unidades. 2.000 unidades, botando na média de 4, 5 pessoas. Nós estamos falando de 10.000 pessoas movimentando uma faixa que não tinha nada, era só uma pedreira ali, né? Então, assim, tudo isso aconteceu em menos de 10 anos. A gente tem que analisar que começou a ter uma perda do mercado, né? Porque o mercado dele é a longo prazo. E a gente estava recuperando em 2019, estava vindo muito bem e tal. Quando aconteceu o Covid, por sorte, eu falo sorte, e por bom senso também do governador, do governo do estado, enfim. Por isso que a gente fala que a política interfere diretamente, né? Eles mantiveram a construção civil. Né? Então, inclusive, fizeram algumas lives lá no Secov, algumas eu participei, e mantiveram. A construção foi continuando devagarzinho. E isso ajudou o mercado. Outro fator que ajudou, as pessoas ficaram mais em casa, elas começaram a valorizar mais a moradia. E começaram a pensar em trocar, em reformar. Então houve até um processo inverso. Exatamente, houve um processo inverso. E por causa do home office também, né? Por causa do home office, por causa de, enfim, de uma série de fatores que favoreceu o mercado imobiliário. E isso aí é importante ressaltar. Foi uma coisa bem atípica de alguns mercados, como comércio e turismo, que sofreram muito mais. Então, sofreram não, estão sofrendo, né? E ainda vão sofrer, porque a gente tem isso a longo prazo. Então, o setor imobiliário ele não está tão abalado quanto os outros, inclusive está em processo de crescimento mediante a isso. Agora, a gente tem as imobiliárias que sofreu, a gente tem os corretores que tiveram que meio que sair a carreira solo para poder trabalhar em casa. A gente tem muitos corretores aposentados de idade que, não com medo de trabalhar, perderam o mercado, né? Começaram a trabalhar depois de um tempo, com máscara, com medo. A gente tem um mercado de usados que depende muito de visita nos imóveis que moram pessoas, e Santos tem 87, 89 mil idosos, né? Então, há aí, Ted, um assunto que a gente pode debater aqui bem interessante. Então, por exemplo, vou falar da minha imobiliária. Eu tinha bastante gente que muito tempo estava comigo lá, né? Então, por exemplo, minha irmã, ela é diabética, não dava para ela trabalhar, trabalhando fora. Meu cunhado, meu outro amigo, outro corretor. Então, no mínimo 5 pessoas trabalhando em casa. Lógico que você continua trabalhando, anunciando, fazendo visita, mas as vendas não são a mesma que você está o dia a dia, um conversando com o outro, você tem uma perda. E essa perda, como você falou, você perguntou, recupera? A gente não sabe quanto tempo ela vai recuperar, mesmo o Covid terminar vai ser um pouco mais demorado, enfim, é uma consequência que um sofre um pouco mais que os outros, né? Mas no contexto não é todo esse mar de rosa que o pessoal fala, né? Agora, Carlos, quando se fala principalmente em locação, os imóveis, tem também, a gente pode esquecer os imóveis comerciais. Que nem você falou desse fundo pré-sal, tem 2 condomínios aqui, 2 que é residencial e também tem o comercial, que é o Trend e o Fusion. Sim. Eles praticamente estão vazios, o comercial deles. Então lá tem proprietários que estão alugando pelo valor do condomínio e pelo valor do IPTU. Né? Então, assim, quase todas as unidades vendidas, praticamente, acho que todas estão vendidas, não posso afirmar, mas, assim, é totalmente vazio. E é do lado de uma faculdade, que é a Federal, então ficou aquela coisa, o negócio está parado. E com essa pandemia, aumentou o número de pessoas fazendo home office,
Aí muitas empresas acabaram Devolvem, né? Esses imóveis, às vezes, né? Esses conjuntos, às vezes não estão usando, né? Por causa do home office, né? Então assim, as pessoas acabam não indo também. Não aluga. Por que eu vou alugar uma sala se eu posso trabalhar em casa? Então é melhor alugar um apartamento de 3 quartos? Ou comprar um de 2 ou de 3, sei lá, quem puder comprar. Aí eu vou montar o meu home office. Por exemplo, advogado. Eu conheço advogados que fizeram isso. Entregaram o escritório. Então, assim, como é que fica também essa questão do mercado de imóveis de comercial, né? Bom, então vamos lá. Comercial é um assunto bem interessante. Foi o que mais sofreu com tudo esse pré-sal, com toda essa história aí que a gente começou a falar aqui. Por quê? Quando começou a estar a baixa do pré-sal, que começou todo mundo a acordar que aquilo tudo era fantasia, tinha mais de 2.000 salas comerciais em Santos. Então tinha prédio vazio, prédio na entrada da cidade que praticamente estava todos vendidos, né? Então o problema não era a venda, o problema era a ocupação. Quando você tem um prédio comercial, ele precisa estar ocupado, ele precisa estar movimentado, senão não interessa para as empresas irem para lá. Então a gente teve esse baque de cara, né? Com excesso de salas comerciais. Inclusive na época tiveram algumas entrevistas, eu tive até um problema que teve uma jornalista que botou no jornal lá, mas que fala que é o cemitério de Santos. Não era isso, não é isso. O que aconteceu foi que a cidade não conseguiu repor tudo aquilo que ela prometeu, né? Ela não, o pré-sal prometeu de comércio e tinha muita sala. O que aconteceu? Foi tentando se adequar com essa coisa que você falou. Muita gente, olha, paga o condomínio IPTU e vai ficar lá foi tentando. Mas aí, o mercado que estava tentando se adequar sofreu uma baixa forte com o pré-sal. Então ficou pior. Por que a baixa forte? Além do home office, houve os comércios pequenos que foram quebrando realmente, as empresas que não conseguiam se manter e não vão conseguir se manter muitas, porque muitos que vão ficar investindo para esperar a volta, cansaram de esperar a volta, vão parar de investir para esperar a volta e quando voltar vai ver o que vai fazer. Então a gente não tem uma previsão de como vai ficar as salas comerciais de Santos, a gente não tem uma ideia de como vai fazer, né? São duas coisas assim, é uma coisa muito interessante. Quando em 2015, olha só, 14 para 15, teve uma convenção do Secov em São Paulo e perguntaram para mim, Meschini, qual a sua expectativa para essa solução das salas comerciais de Santos? Aí, quantos anos? A época foi otimista, falei 10, hoje eu não sei se eu estava certo, porque a gente fala de longo prazo. Né? Então, estou falando de 2015, a gente já passou 5, 6 anos. E também teve uma pandemia. Eu não sei se eu consigo recuperar 5, 6 anos agora com a pandemia. Né? Porque voltou para trás no fator comercial. No residencial, diferente. O residencial, as pessoas ficaram mais em casa, começaram a mudar imóvel. Ela tinha um imóvel de 2 dormitórios, pegou um de 3 para fazer um home office. Ela começou a ter. Aí é o contrário, né? Começou a movimentar o residencial. Entendeu, Cris? Deixa eu ler só uns recadinhos. À vontade. Vamos lá. Odete Carvalho assistindo, Marcelo Dias, bom dia a todos. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Ricardo Pérez, grande Carlão. Esse sabe tudo de imóveis. Um abraço do Ricardo Pérez. Ele entende muito de samba. Você entende muito de samba também? Né? A gente é amigo lá do Marapé. Eu dava um pitaco. Não, eu prefiro falar no imóvel. Eu samba olha que com ele, música, cozinho, com a turma lá do Marapé. Olha que isso daí acho que dá um samba, hein? Imóvel junto. Aí, Ricardo, fica a dica aí pra uma composição. Mas ele conhece imóvel, viu? Conhece, né? Conhece. Ricardo conhece de muita coisa. Jornalista também, né? Jornalista, cara, muito inteligente. Tigana José Carlos G. Martins, bom dia. Fernando Passos, bom dia. Fernanda fala assim, Santos sempre foi uma cidade cara. Eita, por que tu saiu da minha página? Para se morar. Vai aí, completo aqui. Uma cidade cara para se morar. Com a notícia do pré-sal, Santos inflacionou ainda mais os imóveis. Será que agora não estamos na verdadeira realidade? Pergunta aqui o Fernando Passos. Será que a realidade de agora, de repente, É uma colocação legal, Ted, que ele fez, porque Santos realmente, ela estava aí entre as 20 cidades com custo de vida mais alto. Né? Você pode até explanar sobre isso depois? Sim, sim. A gente é um assunto aqui para a gente fazer, como eu falei, um podcast de 1 hora, 2 horas. Mas realmente ela é uma cidade que ficou cara, né? Ela tem um fator muito, muito diferenciado, porque Santos é uma ilha, são 69% de verticalização, a cidade mais verticalizada do Brasil.
hoje. Em contrapartida, isso também dá. A cidade com melhor esgoto, melhor água e tem uma qualidade de vida melhor, plana, enfim. Perto de São Paulo, com muitos hospitais, porque Santos, ela, por consequência de tudo, como era o porto, ela começou a se preparar. Tu vê que a gente, com toda essa dificuldade do Covid, a gente não teve problema ainda de leito. Sim. Porque a cidade realmente tem... Então, ela tem uma condição para ficar mais cara. Tem um amigo do Secov que falava que Santos era uma futura Manhattan brasileira. Tinha gente que falava isso. Sim, Tinha, e a gente tem sentido o que ele falou aí. É uma cidade que realmente ela Também é coisa da ilha, também é coisa geográfica. E a gente pode falar sobre isso aqui, que ela está eletizando bastante e tem muita migração de moradores de Santos para São Vicente, para Praia Grande e para Guarujá. Praia Grande, principalmente Praia Grande. Por causa dessa condição que Santos ficou de ser uma cidade bem mais cara, né? Agora, Praia Grande também está crescendo muito. E os condomínios que estão construindo lá são... A gente pode dizer que não perde para a cidade de Santos. E lá tem bastante espaço ainda para Muito construir, mais espaço, exatamente. E tem uma coisa, o apartamento de um dormitório aqui, vou tirar por base do meu. O meu é alugado, mas o apartamento que eu moro, o valor do meu é o valor de um de 2 dormitórios em Praia Grande, a 2 quadras da praia. Cris, eu vou te colocar... essa diferença tão grande vou te colocar aqui, de 1 para 2 dormitórios é um valor próximo, tá? Por incrível que pareça, o mercado, é bom até você falar disso, o mercado imobiliário, ele, por uma condição de custo e uma condição de logística imobiliária, de imóvel, um imóvel de um dormitório hoje está próximo do valor de 2. E tem muitos que são até mais caros do que de 2. Né? Então, isso é um fator. Praia Grande, ela tem um fator diferenciado. Por exemplo, ela tem uma grande tendência para o mercado imobiliário, muito mais forte, porque ela, na época, ela tinha o turismo e o mercado imobiliário, explorando o turismo, que era a praia. E como a gente tem lá a gente fala zona 1, 2 e 3. A 1 é a praia, a 2 é 2 quadras da praia, a 3 é depois da pista. Então você tem uma geografia de Praia Grande que favorece muito. Tem muita área, a fundação lá é mais barata que a de Santos, porque ela não é uma ilha, Santos é uma ilha. Então quando você aprofunda, você não sabe o que você encontra. Geralmente é água. É um assunto, é argila, é água, é um assunto aqui, é outro assunto, né? É um assunto de obra. Mas Praia Grande tem uma arquitetura hoje muito boa. Ela está com uma qualidade de arquitetura fantástica, né? Muito bonita. O Canto do Forte está virando um alto padrão, né? Tá com muita qualidade de prédios grandes, prédios altos, com vista. Enfim, e a gente sabe que tem uma pesquisa já forte, o Secov, que Praia Grande deve crescer em população aí e não sei se chega próximo de Santos. No mercado imobiliário é igual, é praticamente igual. O número de lançamentos, o número de venda, o número de comercialização gira em torno de 2.000 e poucos imóveis nessa faixa, entre lançamento e venda não, mas em movimentação, né, de lançamento de imóveis novos. E a gente acha que a população vai chegar mais ou menos próximo também. Você tem como me dizer, porque a gente vê muito, tem pessoas que falam assim, Santos só cresce para cima. Você só vê construindo prédio. Aí você passa nesses prédios mais antigos, de 3 dormitórios, tá lá, vende-se. Um monte de coisa para vender, um monte de apartamentos para vender desses apartamentos mais antigos. Qual é o público que está comprando esses novos empreendimentos? São investidores? Ou são os próprios moradores aqui da região que estão querendo deixar um apartamento mais antigo para pegar esses mais modernos? Os dois, Cris. Os dois. Tem bastante investidor. Pô, vamos falar aqui. Santos tem 433 mil habitantes há 30 anos, nessa faixa. 430, 440, 450, 425 nessa faixa. Não mudou há 30 anos. E ela consome... agora, com toda a dificuldade que a gente falou de 2015 para cá, 550 unidades por ano. Consumia 1.000, 2.000, 1.500. Aonde está esse povo? Né? Aonde está? O Aquaplay está ocupado. O Eorquidário está ocupado. O Estrada das Orquídeas está ocupado. Então só que está ocupado, mas, poxa, Mesquini, tem gente também de São Paulo? Tem gente do ABC? Tem gente do interior? Tem gente de fora? Tem, lógico que tem. Mas existe uma população que ela é atípica aqui. Então, em determinado momento, a gente tem 700 mil habitantes, em determinado momento tem 1 milhão de habitantes, em determinado momento tem 430 mil habitantes. E a gente não sabe aonde que isso tudo entra. Agora, na tua pergunta, o prédio de 3 andares, hoje, ele não tem o lazer, que é o conceito, né? O conceito mudou.
Então o conceito hoje é se diminuir o teu espaço, mas você ter uma água individual, gás individual. Aí entra o que eu falei antes. Né? A pessoa que não fica muito no imóvel, ela não vai pagar um condomínio e uma água do pessoa que fica. E aí começa essa mudança. Né? E a tendência dos imóveis de prédio pequeno, né? não é piorar, não. Né? É ter as pessoas que têm uma condição de pagar menos condomínio, né? E até as pessoas que têm condição de pagar um condomínio melhor, apesar que agora também tem uma tecnologia nova para os imóveis novos, que os condomínios estão ficando baratos também. Pois é, então você falar tem... Portaria, exatamente. Eu não sou muito a favor dessa portaria à distância. Enfim. É uma discussão. É uma discussão. Eu prefiro o porteiro lá, eu acho que é mais... muito complicado. Mas assim, eu acho que tem condomínios, eu vejo assim, eu morei num prédio em São Vicente, em frente à praia, bem no Gonzaguinha. O condomínio lá é 4 vezes o condomínio de onde eu tô hoje. E sei lá, não tinha nem garagem. É caro também, muito mais caro que São Vicente. Exatamente. Sim, garagem. Praia Grande também é mais caro, né? Praia Grande não sei. O IPTU é mais caro. Eu sei que é mais caro que Santos. Ele é mais caro. Mas assim, o condomínio do meu é 3 vezes mais barato do que esse outro que não tinha nem garagem. E lá eu tenho piscina, você tem academia, você tem área de lazer, você tem tudo isso. Então eu acho, uma vez eu lembro que eu eu conversando com o seu Armênio, quando ele era presidente do Conselho da Beneficência, e falando com ele sobre os Jardins da Grécia, porque eu fui fazer, na verdade, uma matéria lá no Jardins da Grécia. Tinha muito apartamento vazio lá, muito tempo assim, não sei se ainda está assim. Eu precisei fazer umas imagens como se fossem umas imagens aéreas, a gente usou a cobertura lá. E aí eu falei, nossa, mas o condomínio, né, deve ser muito caro. Ele falou, não, acaba sendo mais barato, porque são muitos apartamentos. E realmente, quando você começa a ver, acaba sendo mais em conta mesmo, com tudo isso que você tem. E mais água individual, gás individual, enfim, toda a portaria que você vai enquadrando. Ô, Bischini, queria te perguntar uma coisa. Nesse período de pandemia, houve muita gente que, em razão do desemprego, em razão de uma série de problemas que a pandemia causou, de repente trocou um imóvel que estava sendo pago, um financiamento que estava sendo pago, pelo aluguel. Houve muita troca nesse sentido ou não chegou a tanto? Porque às vezes o valor até se equivale dependendo do apartamento, mas há vezes que não. De repente a pessoa está pagando um imóvel maior, uma prestação maior, e de repente vai para um imóvel menor em que o aluguel é menor. Mas eu não sei se houve muito desses casos em razão da pandemia. O que aconteceu foi o seguinte: antes da pandemia, estava acontecendo muito isso. Ah, é? Porque o juros estava alto ainda. Estava em torno de 12, 13% ao ano. E hoje está em torno de 7% ao ano, né? Mais ou menos. Então, o que aconteceu? As pessoas procuravam pegar o dinheiro que ela já tinha, se livrar da dívida e morar de aluguel. Depois tinha também a ideia do mercado financeiro, que estava bom, estava forte. As pessoas pegavam o dinheiro e investiam no mercado financeiro e ia morar de aluguel. Morar bem de aluguel. Sim. Agora, o mercado financeiro está em baixa, o juros está baixo. Então, essa migração mudou. Aconteceu justamente ao contrário. As pessoas estão comprando imóvel, estão financiando imóvel, e muitos que têm imóvel quitado estão vendendo imóvel para poder movimentar a vida e financiando com juros mais baratos. E quem já tinha financiamento está fazendo portabilidade com financiamento. Aliás, fica uma dica aqui, Cris. Quem tem financiamento antigo vai ver, porque agora você faz uma portabilidade e aproveita os juros novos e consegue mudar ele. Eu posso falar por mim. Eu tenho um apartamento que mora eu, minha esposa e meu filho. Eu fiz há 10 anos, fiz em 2010 na Caixa Econômica. Vai fazer no meio do ano 11 anos de pagamento. Eu posso também fazer... Então, tem que analisar. Porque como você tem depende da época. Porque talvez é um financiamento antigo, talvez não compense. Mas o que você diz nesse caso? Antigo. Quantos Porque anos? Ele fez há 10 anos atrás, eu não sei qual foi a taxa que ele operou, e não sei o quanto ele já bateu de juros, e também não sei o quanto ele já bateu no contrato dele. Que o senhor em antigo, eu ia perguntar o quanto é esse antigo, né? Exatamente. Não, então, depende. Não sei como que era na época. Eu sei que há 3, 4 anos atrás estava esses juros altos, e que gente que fez há 4, 5 anos atrás tem hoje uma condição de mudar, inclusive para outro banco, ou no próprio banco mesmo. Sim, para outro banco eu já ouvi falar. Ou para outro banco, ou no próprio banco discutindo o valor da dívida, baixando. E eu tenho clientes que tinham esse financiamento na Caixa que conseguiram baixar bastante. Tipo 700, 500, R$1.000 de prestação a menos. Que bom. Quando você fala em portabilidade, já baixa, já automático. Já automático, né? É que nem aquela história de você ligar para cancelar, cair na retenção e eles já te dão. Quando você fala vai fazer portabilidade, já te dão um desconto só para você não sair, né? Exatamente. Vamos lá, tem recado aí que aqui saiu a minha página. Deixa eu dar uma atualizada aqui também.
Daqui a pouquinho a gente vai até chamar com o Marcelo, daqui a pouco a gente vai falar com o secretário de saúde, né, o Adriano Catapreta. Na verdade, ele gravou áudios, ele participaria inicialmente por telefone, mas acho que por razões de agenda aí ele acabou gravando um áudio e respondendo as nossas perguntas. Mas os recadinhos são, só reforçando aqui as pessoas que estão nos acompanhando, o Ricardo Pérez, como você falou, o Zé Carlos Martins, já estão o até Fernando Passos. já está até o já tá aqui. Deixa eu mostrar o potinho de novo. José Carlos Martins, tá aqui. Tá aqui. Já está o nome dele aqui. Já tá aqui, ó, no nominho de todos aqui. Todo mundo de olho na pizza e no programa também, de preferência. O Marcelo já está na ponta da linha aí, Marcelo. São 5 intervenções do secretário de saúde, o Adriano Catapreta. Primeiro, o secretário fala a respeito do calendário de vacinações aqui na cidade. 1º de março, então, deveremos começar a vacinação dos idosos acima de 80 anos. Claro que depende da chegada das vacinas. Nós Santos quer cada dia mais atender melhor o nosso munícipe, queremos diminuir as filas, embora nosso poder de vacinação já seja muito grande. A gente vacina mais de 1.000 pessoas por hora, de 1.000 a 1.500 pessoas por hora. Então, como pretendemos diminuir as filas? Aumentando os nossos drive-thrus, aumentando o uso de ambientes maiores. Provavelmente, drive na Arena Santos, talvez um na Ponta da Praia, talvez no Concais, e usando espaços grandes, igrejas, provavelmente, e também o Rebouças. O secretário também falou, além do calendário, sobre os espaços, né, de espaços cada vez maiores para vacinação, e agora o secretário fala a respeito da quantidade, né, de vacinas que a cidade tem recebido, essa distribuição, enfim, tudo. Ele fala sobre tudo isso no próximo áudio. Santos já recebeu 43.500 vacinas, aproximadamente, que já foram distribuídas de imediato. Nós já vacinamos mais de 36 mil pessoas. Falo isso porque a gente também distribui para os hospitais particulares. Então, alguns hospitais ainda não cadastraram, mas acreditamos que as 43 mil doses praticamente já foram todas aplicadas. Não temos previsão ainda de chegada de vacina, provavelmente semana que vem, e também não sabemos ainda a quantidade de vacinas que receberemos. Começaremos, a princípio, no dia 1º de março, a vacinação de idosos acima de 80 anos. Aí no final ele reforçou, né, a respeito do calendário, né? E outro assunto que o secretário abordou foi justamente a respeito de uma das notícias que a gente comentou, a respeito de como agir e o que vai ser feito em termos metropolitanos, né, em termos da Baixada Santista, com relação ao combate, no caso, por meio da vacinação contra a Covid-19. Santos também teve uma característica que foi de contratar 179 profissionais só para o Covid. Por que isso? Porque a gente não queria parar os demais serviços, inclusive as outras vacinações. E essas 179 pessoas, foram 31 enfermeiros e 148 técnicos de enfermagem, foram treinadas pela nossa equipe para poder trabalhar na nossa vacinação. Claro que o número parece grande, mas ainda é bem pequeno, porque, para vocês terem ideia, num drive, por exemplo, costuma comprometer aí o uso de 150 profissionais. Aliás, só uma correção, esse áudio agora foi a respeito do número de contratações. Agora acho que o secretário fala a respeito de agir de forma metropolitana na Baixada Santista. Santos não impede as pessoas de gravarem a vacinação, não impedimos. E, além disso, ainda não tivemos nenhuma queixa de pessoas falando que não vacinamos, que não tinha vacina dentro da seringa. Tá? A gente tem feito tudo com bastante seriedade e assim continuaremos, com bastante transparência. Aliás, ele abordou um assunto agora
Tem mais algum áudio, Marcelo? Tem mais um? Não, é que acho que a ordem que eu fiz aqui foi invertida. Ele abordou um assunto muito interessante, né, Cris? Que uma das perguntas foi sobre justamente essa coisa da falta de vacina na seringa, né? E era uma coisa que eu ia comentar aqui, já estava até no... já estava no roteiro, né? Uma das perguntas que a gente mandou pro secretário foi justamente essa. Se tinha havido alguma queixa, providências, enfim. Por enquanto ainda não houve nenhuma queixa e também não há nenhuma proibição de que se filme nada. E acho que agora, Marcelo, o último, talvez eu tenha fugido da ordem, seja justamente a respeito do agir de forma metropolitana. Pode ser que eu tenha me enganado aqui na sequência. É possível atuar de forma metropolitana. Uma coisa que a gente fez primeiro foi chamar todos os hospitais públicos e particulares de Santos para fazer uma diretriz. Não pode ser chamado de protocolo, porque a gente ainda não tem um consenso mundial. Mas fizemos uma diretriz de manejo do Covid. Então, todas as nossas unidades públicas e privadas de Santos agem da mesma forma no tratamento do Covid. Ontem fomos até a Praia Grande, estreitar laços com o secretário de lá, Kleber, e queremos sim unificar bem as nossas condutas. Maravilha. Esse é o secretário de Saúde de Santos, Adriano Catapreto, que abordou aí vários assuntos. A intenção, inclusive, era que ele participasse por telefone, mas por uma questão de agenda não foi possível, então a gente enviou as perguntas por intermédio da assessoria da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, e ele respondeu aos questionamentos feitos pela gente, Cris. Eu só acho preocupante, e a gente sabe que não depende dele, né? A questão de não ter previsão para a chegada da vacina, embora já se tenha a data de início, e também não se sabe a quantidade que vai chegar. Então, assim, isso é muito preocupante. Existe um erro de logística, sim, porque quando já começou a se falar em vacina, quando se foi pedida autorização para a Anvisa, já deveria saber, olha, a gente vai precisar de tantos milhões, a gente não precisa de pouquinho, a gente precisa de uma certa quantidade. Porém, sabemos também que governadores tinham dado o andamento, volto a dizer, não estou defendendo o governador, porque não defendo político nenhum, nem prefeito, nem presidente, nem governador, nem senador, nem nada. Então, ele tinha feito talvez um cronograma e assim que a Anvisa autorizou, ok, o senhor presidente resolveu, então tá bom, então agora você vai pegar uma parte desse aqui e vai mandar para o resto do Brasil. Então, a gente não sabe aonde teve esse erro de logística, porque a gente não pode. As coisas, daqui a pouco vai falar assim, daqui a pouco a gente não vai ter mais nada, as pessoas não estão aguentando mais. Né? Isso está ficando um problema sério. Então não adianta falar em lockdown, não adianta falar em fecha comércio ou não fecha comércio. A vacina está aí, então a vacina precisa vir. Não adianta fazer campanha de vacinação e a vacina. E a outra questão, já continuando com o Carlos aqui, é em relação que Santos não impede de gravar. Eu acho que tem que gravar sim, ainda bem que Santos não impede. E acho que os idosos devem ser acompanhados por alguém, seja do pai, seja do filho, seja sobrinho, neto, seja quem for, e ficar de olhinho lá, na seringa, de que está sendo vacinado, e grava assim e posta, que bonitinho, vamos fazer uma selfie. Entendeu? Porque minha avó, inclusive, ela vai fazer 93 anos daqui a 2 dias, ela faz no domingo. E ela foi vacinada a primeira dose na última segunda-feira, na Policlínica, até inclusive aqui perto da rádio, aqui no Olívia Fernandes, na Policlínica do Imbaré. E até surpreendentemente não houve muita fila, não houve, até ela pegou um dia, bom, porque a gente já tava, minha mãe, meu pai já estávamos preparados para enfrentar fila, calor, esse tempo todo. Até meu pai falou, vamos levar uma cadeira de praia aqui para sentar e esperar um pouco. Mas, no entanto, até que a coisa andou rápido, por incrível que pareça, e ela foi vacinada, essa primeira dose já foi cumprida, né? Isso é que é o mais importante. Não, e é bom, e a gente tem que lembrar, não pode, gente, é absurdo, é inadmissível pensar, nós comentamos isso ontem com o Dr. Carlos aqui, aliás, um abraço para o Carlos lá da Célula Mater. É absurdo imaginar que um ser humano que trabalha na área de saúde faça uma coisa dessa. Isso é desumano, não é ser humano. Isso é um desumano e isso é um crime. Então, vai perder, o Corém vai perder. Não, tem que ser presa. A pessoa que fez isso não tem que perder somente o registro profissional ou ser demitida. Tem que ser presa. Isso é um crime.
Como você faz isso? Se coloca no lugar da pessoa que está ali recebendo uma vacina, sabe? É um absurdo isso, né, Carlos? É humano, né? Uma coisa é pior que um crime de onda, eu acho. Eu acho que é um crime mesmo e tem que ser visto como um crime. Mas vamos falar de imóveis, né? Vamos Que lá. hoje o assunto é habitação, Ted. Exatamente. A gente falava dos aluguéis aí. Eu queria que você explicasse, Meschini, a respeito desses aumentos recentes que os aluguéis aí sofreram. Você falava até fora do ar a respeito do IGPM. Foi só isso? Teve alguma incidência? A gente viveu um ano com muitos... aliás, a palavra até cancelamento foi usada algumas vezes de maneira... não indevida, de maneira até às vezes enganosa, porque não foi um cancelamento, foi um adiamento, né? O que não se cobrou agora vai se cobrar em 2021. Não sei se é o caso desses aumentos dos aluguéis. Então, o aumento do aluguel foi assim. O que aconteceu? Na verdade, a gente fala aumento de aluguel, mas é uma negociação, né? Então, quem tem um bom inquilino e puder manter ele é sempre bom. O que aconteceu? Com aquele auxílio do governo, todo mundo começou a reformar. Duas coisas, dois fatores. Primeiro, o auxílio, que o pessoal tinha um pouco mais de dinheiro. E segundo, o pessoal em casa, que começou a ver que estava adiando reformas que vinha de anos. E começaram, já que eu estou em casa, eu vou fazer as reformas. Então o material de construção começou a subir. O que isso alavanca? Alavanca o IGPM, né? E o IGPM está ligado direto aos contratos de locação, né? Então os reajustes, eles vinham de IGPM, que era o índice normal, que dava em torno de preços ao consumidor, de mercado, né? De mercado. E aí ele dava numa média de 6 por ano, né? E passou a 20. 18, 19, eu acho que é mais ou menos isso, eu não tenho o número agora. Mas é uma coisa absurda. Então ficou muito, muito, muito complicado. Mas, como aconteceu também, Ted, no começo do Covid, um bom senso dos proprietários de imóveis em darem anistia na locação, cobrar 50% da locação e incentivarem para os inquilinos ficarem. Para que não perdesse essa receita para eles, é interessante. Exatamente. Os próprios Houve também agora, na maioria dos proprietários, também um bom senso de não cobrar 20% de aumento, que é uma coisa absurda. Claro. Né? Então houve um aumento, mas também há uma negociação. É lógico que há interesse mútuo. Né? Quem está lá no imóvel e, poxa vida, se sente explorado, não vai ficar, vai procurar um outro espaço. Né? O que acontece também é uma coisa interessante a gente comentar. Os imóveis usados, eles puxam, quando eles estão bem, o valor da locação. Por quê? Quando começa a faltar produto para alocar. Porque os imóveis começam a ser vendidos, exatamente. Né? Um imóvel pronto, que a gente fala, né? Um imóvel pronto para morar. Então, esse imóvel pronto para morar, ele começa a faltar. E quando ele começa a faltar, logicamente, tem mais procura que oferta, o mercado fica um pouco mais complicado. Comparando, mais ou menos o que acontece entre carro novo e seminovo, porque por muitos anos, havia muita vantagem se comprar um carro seminovo em razão do novo. Só que com o tempo a produção do carro novo foi aumentando de uma forma que o carro seminovo tem quase um preço semelhante ao carro novo, né? Mais ou menos a mesma situação. Mais ou menos a mesma coisa. Agora está acontecendo o contrário, né? Né? Está faltando carro e aí vai começar a usar até pela produção que foi interrompida, aquela coisa toda. Mas olha, se foi muito pátio aí das montadoras, com certeza deve ter muito carro lá à disposição, apesar da falta. Mas Sim, conclua, você falava sobre... Não, então, esse aumento foi por causa desses dois fatores. A falta do produto, porque muita gente também começou a vender os imóveis. Não, começou a vender, eu parei de locar, vou vender. Aí, como para de locar, começa só a vender, começa a faltar o produto. Sim, e aí começa a demanda ficar alta. E aí os imóveis a locação começou a ficar um pouco mais cara. Uma questão... Só uma colocação, por favor. Vou mandar um beijo pro meu filho Vitório, que ele está aqui pedindo, que ele está me acompanhando. Fique à vontade. Fala que o papai ama ele, está aqui me acompanhando. Um beijo para ele também. E a Fabi falou que é só amigo. A Fabi, né? Fabi, um beijo. Éramos colegas de faculdade, bons tempos, viu? Época boa. Carlos, aumentou o número de pessoas querendo trabalho com corretagem? Porque a gente sabe, por exemplo, eu tiro pela minha profissão, eu sei de colegas jornalistas que largaram o jornalismo para trabalhar como corretora, outros tentaram ficar juntando, mas assim, hoje ser um corretor ainda é uma opção para quem está sem trabalho ou para
Então, é uma adequação do mercado muito interessante. Boa essa tua colocação. A gente tem muita migração de corretores para o Uber, né? Ou para trabalhos mais simples que rendem uma até a mesma coisa, um salário, né? Um fixo. Né? E tem, ao contrário também, muita gente que ficou desempregada, que é aposentado, ou que está entrando para o mercado imobiliário, né? Que quer vir para o mercado imobiliário. O que acontece? O Covid atrapalha um pouco. É como eu te falei, o Covid não deixa muitos corretores terem o ânimo de poder entrar no mercado. Ele está um mercado bom, ele está um mercado forte, mas ele não está um mercado fácil para corretor. Ele está muito concorrido. Quando a gente aumenta o índice de desemprego, quando a gente aumenta, principalmente na Baixada Santista, que é muito alto, já vem há muito tempo, né? Já vem de 2017, a gente já estava sofrendo com desemprego na Baixada. Então, aumenta o Uber, aumenta os corretores, aumenta os empregos informais. Nem sempre aumenta a demanda, né? Esse é o Exatamente. problema, né? Então, assim, o mercado tá bom, ele tá vendendo, o cartório tá trabalhando, os imobiliários estão indo, mas muita gente trabalhando sozinho, né? E muita gente trabalhando sozinho e muita gente no mesmo mercado. Então, é isso. Existe a migração dos desempregados, mas às vezes o pessoal começa a partir para o Uber ou partir, sei lá, para qualquer tipo de coisa que dê uma renda um pouco melhor, né? E hoje o que é necessário para a pessoa se tornar um corretor? Ela tem que fazer o curso do Cresce, né? O curso tem que fazer o curso. Ela tem aí 6 meses de curso. Ela pode arrumar um estágio, né? Numa imobiliária ou com algum corretor que possa cobrir o estágio para ela. E ela tem que se preparar um pouquinho para o mercado, né? E definir. O mercado de usados, ele está um pouco melhor, mas existe um fator que é muito legal essa pergunta tua aí, porque quando a gente tinha muito lançamento, a gente tinha muita migração para o mercado de lançamento, que era muito mais fácil. Então, o lançamento, ele é você é um propagandista, vai. Você vai lá, tá aqui o decorado, tá aqui a planta, aí vem alguém lá mais especialista, né? E vai lá e vende, né, aquilo, no fluxo, na verdade, que a gente falava. Não é um trabalho de corretor como corretor de usados. É um trabalho de corretor, mas é uma corretagem com um pouco menos informação e você recebe mais rápido. Então, até porque o corretor, no caso dos usados, né, você tem que convencer, às vezes, quem está vendo o imóvel, porque às vezes a pessoa está vendo um imóvel X e o corretor tem que convencê-lo que o imóvel, às vezes, está um pouco melhor do que o comprador está observando. Dúvida. E eu sou da época até de que imóvel, para você vender um imóvel usado, você tinha que mostrar 10, 20 imóveis para o cliente. Ele não tinha foto, internet. Tinha que ir um por um. Você tinha que mostrar, né? Tinha que trabalhar, correr, né? E a vantagem de você ver esses novos na planta é que você entra lá, você é encantado, seduzido pouco, né? Pela decoração, que é aquela linda decoração. Quando você pega um imóvel vazio, mas aqui não era mais... Ou ocupado, ou que já foi ocupado, ou que precisa de reparos. Então, na verdade, o que acontece aí? A gente vê essa migração dos corretores que estavam trabalhando com lançamento em ter que sobreviver com o imóvel usado. E aí... aumenta o número ainda de corretor no mercado sobrevivendo em cima de um lixo que é o mesmo. Então o mercado tá bom, mas para o corretor não tá fácil. Não tá fácil. E o corretor que migra, né, no caso, você falou da diferença, né, de antes, né, de como era sem internet ou com menos internet, com essa facilidade. O corretor que migra do lançamento para o usado, ele reclama muito da dificuldade para se vender, independente de pandemia ou não. Reclama até. Hoje em dia é tudo sistema, né? Na minha época você tinha o fichário. Né? Hoje é sistema, então é tudo no sistema. E a gente que eu digo, o pessoal que é um pouco mais de uma outra geração, ele ainda, por mais que ele se entenda com o sistema, né? É como você falou do papel aí, você ainda tem uma certa adaptação, não tanto quanto a do pessoal mais novo, jovem, né? Sim. Então, o que acontece? Hoje, qualquer um faz o que tem a Cresce, faz um anúncio na internet, vai nos portais e ele recebe esse cliente que está acostumado a procurar na internet. Quando eu comecei no ramo imobiliário era um jornal. E você não tem jornal mais. Qualquer um de nós, qualquer coisa que a gente queira, a gente vai buscar na internet. Na hora, não pense em outra coisa. Exato. Então, assim, isso já está assim. Só que assim, ele dilui para o mercado
que está mais na rua, né? Que está mais diluído. Então, as pessoas mais velhas, Cris, elas estão sofrendo um pouco. Os corretores antigos, os corretores que estão com medo de ir para a rua, estão para o Uber. Estão trabalhando no Uber, estão sobrevivendo de outra forma, entendeu? Não está sendo fácil para eles. Essa facilidade que a gente tem hoje de ter aqui no celular, você compra tudo. Então, você faz uma transação bancária, você vê um apartamento que você está interessado, você recebe as fotos pelo WhatsApp. E hoje a gente tem esses aplicativos de Zap Imóveis, o LX. As imobiliárias, elas estão também se rendendo, ou seja, acabam usando essa plataforma também como divulgação? Sem dúvida. Porque antigamente a gente, como você falou do jornal, a gente tinha o Primeira Mão, era aquele anúnciozinho pequenininho, eu quero alugar um apartamento, pega a Primeira Mão. Destacada, lá via com marca-texto, esse aqui que eu vou ver. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Da tribuna. Vou dar um exemplo legal para vocês. Eu tenho um amigo de muitos anos, e ele tem uma imobiliária pequena lá, ele administra uns imóveis, já um senhor, 70 anos. Ele leva a vidinha dele na corretagem ali, né? E aí ele perguntou para mim assim, Carlão, o que eu faço lá no meu site, né? Eu quero botar os imóveis no meu site e tal. Eu falei assim para ele, amigo, esquece o site. Hoje é portal. Hoje você tem que entrar no portal. Você vai anunciar nos portais. Eu não vou falar os nomes dos portais, mas é o portal. Por quê? Porque o site só é uma vitrine que é pouco olhada. Às vezes a pessoa só vai olhar para saber se tem um estabelecimento, tem cresce, tem alguma coisa. Na verdade, ela vai procurar o imóvel no portal. O portal ficou muito forte, Cris, porque o portal, eles se juntaram um tempo e aí o pessoal do Google comprou o Zap, que comprou o Viva Real, começaram a comprar. Então eles começaram a ficar cada vez mais fortes, pegar os pequenos e se tornaram poucos grandes. Né? Aliás, a construção civil tem essa coisa, né? Do concreto, do ferro, do aço, de tudo esse monopólio. E ficou muito forte. Então você não tem como. Se você entrar na internet para você buscar hoje, por mais que você fazia, a gente antigamente tinha o corretor online, a gente tinha os links, a gente tinha o site, a gente tem ainda. O Facebook também acaba funcionando, né? O Facebook, as imobiliárias têm páginas. O Facebook bem menos agora, muito forte no Instagram. É mesmo? Porque é visual, né? O imóvel é visual. O Instagram é muito forte. Já, né? O Facebook tá indo pro caminho do Orkut, né? Eu acho. Tá acabando, vai acabar. Ele ainda está num caminho até mais econômico, né? Mais popular. Mas ele é uma ferramenta também usada, né? Mas o Instagram e os portais ainda são mais fortes. O Instagram para você não procurar, mas para você visualizar, né? Sem que é o costume, né? Você abre hoje o celular, o que você faz? Você vai no Instagram de cara, você vai no WhatsApp de cara, depois você vê o resto. Né? Então é isso, né? Então é isso. A tecnologia hoje, ela está nesse caminho, entendeu? Ted. Não só destacando ainda o Carlos, a respeito você falou das redes, né? Eu já sou meio... Aí é coisa minha, né? Eu vejo menos o Instagram e mais o Facebook. Eu acho o Facebook mais completo. Eu acho o Instagram pouco perene. Eu acho que uma rede social tem que ser um pouco mais perene. Eu não vejo stories. Eu não sou muito chegado nisso. Porque eu acho que passou 24 horas eu não consigo ver mais. Então é uma questão de gosto e de hábito. Eu acho o Facebook mais completo, mas aí é uma outra discussão. O Facebook tá ficando chato. Bom, mas aí é culpa das pessoas, não da rede. Esse é que é o problema. Na verdade, tem o perfil de idade, viu, Fred? Também. No perfil de idade, aí o pessoal do Facebook tem o perfil de idade que ele ataca, e assim no Instagram também. Então esse perfil de idade, o pessoal mais antigo nem o Facebook nem o Instagram. Eu acho o Instagram muito superficial. Mas é uma coisa minha, talvez até de outras pessoas. Eu falei do Facebook, porque às vezes eu vejo, aqui tem aqueles anúncios patrocinados, ou você segue uma imobiliária, ou aparece aqueles anúncios, e vem aquelas fotos, aqueles milhões de fotos. Eu às vezes olho até por curiosidade, né? O apartamento que está sendo vendido. E, Mesquita, tem uma história de bastidor que eu queria te perguntar. Já aconteceu até nesse tempo de internet, a pessoa vê as fotos de um determinado apartamento. Não precisa ser nem na sua imobiliária, você pode ter acompanhado de alguma outra. Aí chega no apartamento, a pessoa assim, mas não foi isso que eu... A pessoa se espanta um pouco, mas não foi isso que eu vi na foto. Não que a foto tenha enganado ninguém, mas de repente ela teve uma impressão, chegou lá e se deparou com outra coisa. Isso aí, Ted, é em todo segmento, né? O ramo imobiliário não foge por exemplo, alimentação, né?
Você vai lá e vê aquela foto. Quando chega o sanduíche, você fala, pô, cara, vou devolver, né? Mas aí, como é que você faz? Já tá lá, né? Então é bem isso aí, é lógico. Muita gente, sempre foi assim no mercado imobiliário, e sempre vai ser, porque eu falo que o que acontece no mercado de corretagem, né? Vamos especificar. Ele é um mercado que tem uma legislação, um pouco, como tudo no Brasil, né? Meio complicada. Né? Então, assim, ela te protege e não te protege em algumas coisas. Então, muita gente faz anúncio para pegar o cliente, entendeu? Para atrair o cliente, independente do visual. Então, e sempre foi assim, viu? Muitos anos assim. Olha, esse aqui, então não é bem assim e tal, mas eu tenho outro. Ou eu tenho, sabe? Não é? Então, assim... É mais ou menos isso. E também tem aqueles proprietários de imóveis que ele coloca com a tua corretora, coloca com a dele, coloca a mim, coloca não sei o quê. Sim. E aí dá uma confusão, porque você quer vender ele também. Aí fica um verdadeiro aí fica leilão. Comissão, né? Quem vendeu para quem. Então é uma outra dificuldade do mercado de corretagem. Olha, tem muito a exclusividade. Assunto, tem muitos. Tem muito assunto. Já fica o convite. Deixa eu só fazer, antes da gente fazer o sorteio, fazer um comentário aqui. Uma polêmica. Já tá mais uma sacudida. Vai sacudindo aí. Polêmica dá mais meia hora de programa. Não tem a ver com a corretagem, mas tem a ver com o que a gente comentou com o secretário. O Fernando Passo fala o seguinte: se está havendo fraudes na aplicação das vacinas, qual a garantia de que estão injetando o produto certo? Olha, se tratando do país que a gente vive, tudo é possível. Tudo é possível. Se pensar. Vamos fazer o sorteio? Chegou a hora do dia P. Isso. Todos os nomes, tem muito nome aqui, mas não dá para falar o nome de todo mundo. E para não ter marmelada, né? Não que a gente não seja sério, a gente passa pro convidado tirar o papelzinho. Pode assim olhar. Não dá para nem ver. Vamos fechar o olho aqui. Exatamente. É para não ver. Vamos ver. Opa, José Carlos Gomes, Passarinho. Cara, mas é só gente conhecida aqui. Passarinho, pô. Passarinho, olha aí, Pássaro. Ganhou uma pizza, hein? Depois eu vou até... A gente conhece o Passarinho. Se eu pegasse o Ricardo Pérez, ia falar que era marmelada, né? Meu amigo de infância. Mas semana passada a gente estava com o Rafael Quaresma e ele pegou um advogado. Por coincidência pegou um advogado. Que era conhecido dele também, olha que coincidência. Só faltava pegar um corretor aqui. Aí também pode ser. Então, mas a gente depois não tem as profissões todas aqui. Vou entrar em contato com ele para passar as orientações aí todas, quando que ele pode ir, com quem que ele deve falar. Exatamente, a gente passa. Procura o Nilson lá da Solo Viagem, tem uma pizza, vale por 30 dias, de segunda a sexta. Nosso terceiro ganhador, né? Terceira semana de programa, já estamos caminhando para o primeiro mês. É verdade. Carlos, foi um prazer revê-lo, né? Que fazia muitos anos que eu não te via, acompanho a trajetória da sua imobiliária. Um abraço ao seu pai, um beijo lá para a Fabi, para o seu filho também. Obrigada e gostaria de deixar o convite para estar vindo participar aqui. Poxa vida. Quem sabe a gente faz um quadrozinho voltado para. É um prazer, seria um prazer aqui, fazer isso. Eu acho bem legal, porque tem muito assunto, muito conteúdo. Eu volto a hora que vocês precisarem, se vocês quiserem, é só chamar, a gente está aí. Não só da minha pessoa, que tem um prazer nisso, também o Secov é para isso, a gente se prepara para isso. Né? E a gente tem que informar mesmo todo mundo. Eu acho até que é utilidade pública, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, porque muita gente que precisa se informar hoje para botar o dinheiro da vida, né? Então não é assim tão simples como comprar uma geladeira, um fogão, né? Comprar o dinheiro de uma vida, o sonho, e enfim, é uma coisa bem importante e estamos à disposição. Se vocês acharem aí, conseguirem um espaço para a gente vir aí pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, está à disposição. Beleza. Vamos começar. Ted, suas considerações finais? Não, só ratificando meu agradecimento ao Carlos Meschini, que prontamente atendeu ao nosso convite aqui para vir ao programa. Foi muito esclarecedor. E sextou, como diria o outro, e até segunda, né, Cris? Até segunda aí, pra quem perguntou do Anderson aí, está hoje... Você esclareceu no início do programa, né? Mas pra quem pegou na audiência cadê rotativa, o Anderson como hoje? Outro. Ele está num compromisso profissional e hoje tem Só Esportes, até vou fazer a nossa propaganda aqui, o Live Só Esportes, o canal Só Esportes do YouTube, o Anderson e eu fazemos, né? 8h30 da noite. Vamos entrevistar o Paulo Stein, grande narrador esportivo e do Carnaval, geralmente muito ligado à TV Manchete, praticamente ficou na TV Manchete quase toda a existência da emissora, e hoje fala com a gente
online lá do Rio de Janeiro e a gente aqui de Santos, 8h30 da noite. TV Manchete. É isso. Ainda bem que não é TV Tupi, né? Poderia ser também. Bom, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Obrigada, Carlos. Obrigado, Ted. Obrigado. Anderson, você não estava aqui com a gente, mas a gente estava em pensamento com você. Marcelo, obrigada a você, a todos. Um bom final de semana. E se vocês puderem ficar em casa, fiquem em casa, se cuidem. Acompanhe o 3 em Pauta, comente. Rever alguns programas, né? Assiste. Não assiste BBB, não. Assiste BBB. Obrigada a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.